E se eu te dissesse que encontrei um romance de época com investigação, uma protagonista hilária e zero cena hot? Foi exatamente isso que eu encontrei em A Espiã da Realeza. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Bruna e esse é o Bruna Entre Páginas e Capítulos. Vale a pena ler A Espiã da Realeza? Mistério, humor e um romance, tudo na medida certa. Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre um livro que foi sim uma surpresa muito agradável para mim. A Espiã da Realeza. Se você gosta de romances de época, com mistérios leves, sim, porque é uma coisa bem leve mesmo aqui, tá pessoal? Protagonista divertida, ela realmente conquista a gente e uma história que consegue entreter sem precisar de cena hot. Fica aqui comigo porque esse livro pode ser exatamente o que você está procurando. Eu comecei essa leitura esperando encontrar apenas aquele mistério ambientado na aristocracia inglesa. Mas, logo nas primeiras páginas, eu percebi que essa história tinha muito mais personalidade do que eu imaginava. A protagonista, Georgie, é uma integrante da família real britânica, mas ela está longe, muito longe de viver uma vida de luxo. Na verdade, ela vive situações completamente complicadas e muitas das vezes até engraçadas por causa da sua posição social e da falta de dinheiro. E foi justamente isso que acabou me conquistando, porque a protagonista é inteligente, é divertida, é sarcástica e tá sempre tentando se virar diante das confusões em que ela acaba se metendo. Então vamos fazer aqui uma pequena conclusão. O que você vai encontrar nesse livro? Primeiro, mistério. Tá? Mas não é aquele mistério que deixa a gente confusa ou muito sinistro, nada disso. É um mistério leve, tem uma investigação que vai movimentando toda a história e que vai deixando a gente curiosa para descobrir o que realmente está acontecendo. Você também vai encontrar uma pitada de humor. Eu simplesmente não esperava rir lendo esse livro, mas aconteceu várias vezes, porque são várias situações absurdas, só que de um jeito divertido. E tem diálogos assim, gente, que tem um charme especial. Você também vai encontrar uma pitadinha de romance, mas eu já adianto aqui que o romance não é o foco principal desse primeiro livro. Ele aparece aos poucos e complementa a narrativa sem roubar o espaço do mistério, tá? Como é uma coleção, eu tô adiantando aqui para vocês, é uma coleção de livros, então eu acredito que esse romance vai sendo desenvolvido aos poucos, né? Conforme vai aparecer nos outros livros. Uma pergunta que eu sempre vejo aqui no canal, tem hot? Não. O livro não tem cenas hot. Existem algumas conversas, alguns temas mais adultos, mais ousados, mas não tem hot. Mas eu deixo aqui a dica. Maiores de 18 anos, tá? Leiam os maiores de 18 anos. O que mais eu gostei foi a combinação dos elementos. Tem mistério, tem humor, tem romance e tudo isso em uma ambientação histórica muito interessante que eu particularmente amo. É aquele tipo de livro que você pega mesmo para relaxar e vai se envolvendo completamente com os personagens. Além disso, como eu já falei para vocês, esse livro faz parte de uma série. Gente, eu descobri que essa série é enorme. E eu sempre evitei isso, né? Então, existe muito mais material para você que se apaixonou por essa história. Eu sei que aqui no Brasil já tem 4 dessas séries já publicados. Mas, gente, eu já vou adiantando. A série é enorme. No geral, A Espiã da Realeza foi uma leitura leve, divertida e muito gostosa. Não é um livro que busca ser extremamente profundo. Não. Ele busca entreter. E ele faz isso muito bem. Gente, enquanto eu estava lendo esse livro, uma coisa me veio na cabeça o tempo todo. Uma associação.
Então, se você assistiu a série Scarlett e o Duque, talvez você entenda exatamente o que eu tô querendo dizer aqui. A série acompanha a Elise Scarlett, filha de um detetive, que após a morte do pai, ela decide assumir a agência de investigação do pai. Só que nós estamos falando de uma época em que a mulher, uma mulher detetive, não era levada a sério. Então, Scarlett precisa enfrentar preconceitos, dificuldades financeiras e lutar constantemente para provar a sua capacidade. Ao lado dela está William Wellington, conhecido como o Duque. Ele é um inspetor da Scotland Yard que foi acolhido pelo pai da Elisa quando ele era jovem e, de certa forma, é ele que vai acabar ajudando a abrir portas para a Scarlett no mundo das investigações. E aí ela começa a trabalhar com ele meio que como uma detetive auxiliar. E essa série me lembrou muito, a Espiã da Realeza. Só que ela não me lembrou porque são idênticas, não. Elas têm narrativas diferentes, mas é a mesma atmosfera, o mesmo clima, sabe? Tanto Georgie quanto Elise Scarlett são protagonistas, como eu já falei, inteligentes, independentes e muito fáceis de você gostar. As duas vivem em uma época cheia de expectativas sobre como uma mulher deveria agir, mas elas acabam se envolvendo em investigações que vão movimentando toda a história e colocam elas em situações assim simplesmente inesperadas. Além de tudo isso, tanto a série quanto o livro conseguem equilibrar mistério e romance. Existe aí aquele suspense para tentar descobrir o que realmente acontece. Existe uma tensão romântica que faz a gente torcer pelos personagens. E existe também um toque de leveza que torna toda essa experiência muito gostosa e muito divertida. Então, se você gostou de assistir Scarlett e o Duque, essa série, eu acredito que há grandes chances de você gostar de A Espiã da Realeza. E se você gostou de ler A Espiã da Realeza, talvez realmente valha a pena conhecer a série também. Se você gosta de romances de época com mistério, protagonistas carismáticas, fica aqui hoje para você, hein? 2 dicas de leitura e para você assistir também. Agora me conta aqui nos comentários, você já leu esse livro ou você tem vontade de ler? Me conta. Você conhece a série Scarlett e o Duque? Deixa tudo aqui nos comentários, eu vou adorar conversar mais sobre esse livro com vocês. Combinado? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e compartilhar com outros leitores, tá bom? Vai ser muito bom. Eu vou deixar também o link de compra pela Amazon, caso você tenha gostado do livro e queira apoiar esse canal. Muito, muito, muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.